Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer de eu estar aqui falando com vocês mais uma vez. Aqui é o irmãozinho. Glórias a Deus, sou muito grato a Deus por eu ter essa oportunidade de estar aqui falando para você um pouquinho do Santo Evangelho do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço muito a oportunidade ao Senhor Jesus por poder estar aqui para falar com vocês um pouquinho do Senhor. Mas um texto que eu quero deixar aqui para você, ele se encontra no livro de 2 Coríntios, o capítulo 3 de 2 Coríntios, tá? Então nós vamos falar que hoje é o fim da lei e o início da graça. Quando a lei acabou e Jesus começou a reinar. Tá? Então, espero que nós possamos entender, interpretar bem aqui que o Senhor nos ensina que qual o caminho que precisamos percorrer, né? E muitas vezes nós andamos meio perdidos nos caminhos do Senhor, né? Não queremos, mas andamos de vez em quando, né? Diz assim no versículo 2 do livro 2 Coríntios, o capítulo 3, diz assim: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Muitas vezes nós temos aquele negócio, chega na igreja, passou uma carta, eu estou indo para tal lugar, vou levar uma carta lá para os irmãos da tal igreja, não sei o quê. É que Paulo está dizendo, não precisamos de carta nenhuma não, a pessoa olha para você, você fala duas palavras e já sabe o que você está falando em nome de Jesus. É conhecido. Agora quando você é falso, o cara percebe na hora também a falsidade no seu olho assim, né? Tá com muita esperteza no olho, olhando para todo quanto é lado, tipo que estivesse assombrado. É bom tomar cuidado com essas pessoas, meus irmãos. O versículo 3 diz assim: sendo ministro como carta de Cristo, ministrada por nós escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. Quer dizer que Moisés, os mandamentos eram escritos com pedra, né? Tábua de pedra. Na época agora já de Jesus falando, está escrito em nossos corações. Está escrito em nossos corações, não está em tábua. Então você não precisa de carta. Onde você chegar, você já é uma carta viva do Senhor Jesus, apresentando, né? Glórias a Deus por esse pequeno detalhe. O versículo 4 diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Através de Cristo nós só chegamos a Deus através dele, né? Os mandamentos estão escritos por ele. Então precisamos tomar cuidado. O 5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, aleluia. Aqui Paulo está reconhecendo que a capacidade vinha de Deus. O Paulo era um pequeno rapazinho que na época me parece que falava 5 ou era 6 idiomas, tá? Paulo, apóstolo Paulo, foi criado no pé de Gamaliel. Então é para você ver que era um homem muito estudioso e sabido no assunto. Mesmo assim ele sabia, não, aquilo é porque vem de Deus, nós não sabemos nada não, meu filho, né? Mas é isso mesmo, é que nós temos que aprender isso, que o que nós sabemos vem de Deus. O versículo 6 diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministro de um novo pacto, não de letras, mas de espírito.
espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu acabei de falando agora. O espírito é o que vivifica nós. E a letra aqui, a letra mata. Porque o nego acha que sabe escrever, tem um certo grau de escola, você é analfabeto, ele quer discriminar você. E quando você tem o Espírito Santo, você não discrimina ninguém. Ninguém é discriminado, né? Então, nós devemos tomar cuidado. O 7 diz assim: ora, se o ministério da morte, gravada com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo, estava se apagando, sumindo, que está dizendo isso aqui, tá? Então estava sumindo aquilo ali, já era já. O 8 diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia, aleluia. O de pedra era assim, o do Espírito, hein? O nome diz assim: porque se o ministério de condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça, que é Jesus, tá? O ministério da justiça é muito mais maior. Então, esse ministério que nós precisamos guardar ele embaixo de 7 chaves, é o ministério da justiça do Senhor Jesus. Irmãozinho, vamos deixar aqui assim, bem pouquinho hoje. É pequenininho para você ler, ouvir bem. Se tiver dúvida, por favor, se eu puder ajudar, você pode me acionar que nós vamos entrar em contato. Tudo bem? Graça e paz para todos vocês. Um bom dia.